Boa noite. Meu nome é Daniele Santos Carneiro. Eu nasci no dia 20 de 8 de 1988. Essas gravações têm a finalidade de registrar experiências espirituais e mediúnicas que eu passei desde que nasci. Já muito nova, eu tive minha primeira experiência mediúnica foi aos 4 anos. Aos 4 anos, eu tive minha primeira crise epilética completa. As crises de epilepsia, elas não têm um diagnóstico específico e não têm causa. Algumas têm causa de alimentos muito pesados, ou algumas outras têm causa em genética mesmo, hereditárias. Mas no meu caso, não era nenhuma dessas duas. O que eu fui comprovando no transcorrer do tempo. E essa primeira crise, ela foi uma crise completa, onde eu cheguei a desmaiar, a salivar, a morder a boca, todas aquelas características de uma crise de epilepsia completa. E desde os 4 anos até então, que eu estou atualmente com 27 anos, essas crises continuaram. Eu ainda não vou relatar a respeito do decorrer desse tratamento. À medida que eu for fazendo as gravações, eu vou falando disso. Então, essa foi a minha primeira experiência, digamos, mediúnica, né? Porque mais para frente eu comecei a estudar sobre a epilepsia, porque eu queria entender a minha doença. Desde criança, eu sempre fui um ser muito curioso, eu sempre quis saber, quis compreender as coisas que passavam comigo e até externas a mim também, mas que me envolviam de alguma maneira. Eu sempre quis compreender melhor. E nessas buscas eu quis compreender por que eu tinha epilepsia. Então eu comecei a estudar, a fazer pesquisas, e eu vi que a doença não tinha uma causa específica. Muitos estudos já haviam sido feitos, mas ainda não haviam detectado a causa dela. E daí eu parei os estudos por um tempo e comecei o tratamento, comecei a tomar um medicamento que controlou as crises. Mas eu continuei na integração espiritual, fortalecendo mais essa integração depois que eu entrei para a escola, eu comecei a ler, então eu tive um acesso maior aos conhecimentos de uma espiritualidade mais aprofundada. Foi nessa época, mais ou menos com 10, 12 anos, onde eu comecei a fazer estudos a respeito de meditação, de práticas, de saída em astral, práticas de meditação, meditação com imaginação, meditação com respiração, práticas para aceitar, conviver melhor com a morte, com a ideia de que vai morrer. E esses estudos, eles me levaram para uma outra realidade, me levaram para uma outra perspectiva. A partir do momento que eu comecei a fazer esses estudos, eu comecei também a praticá-los. E isso me abriu mais a sensibilidade. Né? Na época que eu estava fazendo os estudos acerca da epilepsia, um desses estudos dizia que um indivíduo que tem a doença, ele inevitavelmente ele já é mais sensível. Ele
é mais sensível até em relação aos seus sentidos físicos mesmo. Ele tem os sentidos físicos mais sensíveis em relação às outras pessoas. Foi uma coisa que eu realmente fui percebendo em relação a mim com o correr do tempo. E à medida que, voltando aos estudos, que eu fui fazendo esses estudos, eu fui conhecendo uma nova realidade. E eu fui aprofundando cada dia mais nela, eu fui começando a praticar meditação, conhecendo outros tipos e práticas de meditação. Com 12 anos eu já ficava meia hora, às vezes 15 minutos a meia hora direto meditando, na mesma posição, focando somente na respiração ou em alguma parte do corpo. E no transcorrer dos anos eu fui trabalhando isso, fui estudando cada vez mais, estudando, conhecendo outras coisas, até que chegou um momento, já com 15 anos, eu comecei a estudar sobre chakras, esses vórtices de energia, esses 7 vórtices energéticos que compõem todo o nosso corpo. O primeiro, e o potencial, um dos mais potencial de todos, se encontra no alto da cabeça, na coronária. O segundo, na região entre os olhos. O terceiro é o chakra laríngeo, que é a fala que cria, o verbo criador. O quarto, o do coração. O quinto, o chakra do ventre umbilical. O sexto, o chakra sexual, que ele tem relação com as glândulas sexuais, com toda a sua energia voltada à sexualidade, que também é uma das potenciais energias criadoras do corpo. E o último, que se encontra no cóccix, que é esse finalzinho da nossa coluna, esse ossinho último da nossa coluna que nós chamamos de cóccix. Nessa região também se encontra um chakra, que é o sétimo, último chakra. E esses chakras, à medida que você vai trabalhando com eles, através de vocalizações, ou mesmo através de meditações, somente concentrando neles, eles vão se abrindo. Tem seres que já nascem com alguns deles já mais abertos, ou tem seres que têm dons para música, dons para coisas que estão relacionadas a esse sentido auditivo, né, a fala, ao canto, o que tem relação com toda essa laringe, com tudo que envolve esse chakra. Já tem outros que têm dom para escrever, para poesia, têm dom para serem poetas, romancistas, né? Já é toda uma relação com o sentir, com o coração. E aí tem outros que já têm dom para ciência, né? Que tem o que? Ciência, são coisas mais exatas, precisas, mente, envolve mais a região do interessênio, da mente, né? Que já tem essa relação com esse segundo chakra. E esses estudos, à medida que eu fui fazendo eles e realizando também as práticas juntamente com os estudos, esses sentidos, esses outros sentidos foram aflorando. Eu vou sintetizar. Nós temos os 5 sentidos físicos, que é olfato, visão, audição, paladar e tato. Além desses 5 sentidos físicos, nós temos esses 7 chakras, que é o coronário, o do entrecém, o laríngeo, o cardíaco,
umbilical, sexual e o coxígeno. Esses 7 chakras são como 7 sentidos que nós possuímos, só que eles são ainda mais sutis que esses 7 sentidos. E por esse motivo, a maioria deles nasce fechado em nós. Nós não manifestamos eles, exceto naquele momento que compõe a primeira infância, que é de 1 a 6 anos. A primeira infância. Esse momento, esses vórtices se manifestam totalmente. E principalmente quando é de 1 aos primeiros dias de nascimento. Eles são manifestos em toda a sua plenitude. Esses 7 vórtices eles estão abertos. Por isso, um bebê ele é tão vulnerável. Porque esses vórtices de energia eles estão abertos para qualquer energia sutil que possa vir até ele, seja ela boa, seja ela ruim, ou seja ela neutra. Então, isso também é uma coisa que a gente vai se aprofundar mais para frente. À medida que eu fui melhorando nesses estudos, eu fui percebendo as coisas de uma nova maneira. Eu fui enxergando um novo mundo à minha volta, vendo tudo com mais clareza, com mais precisão, com mais sentir, mas não o sentir de sentimentalismo, o sentir de sentir as coisas. O mundo faz com que a gente se desaprenda a sentir as coisas como elas são de verdade. Todo o materialismo faz com que a gente se esqueça de sentir a realidade. É isso, essa é a palavra. Esses vórtices, assim como os 5 sentidos, nos permitem sentir a realidade como ela é de verdade. Quando eu completei 15 anos, eu meditava frequentemente. E alguns desses vórtices já estavam despertos dentro de mim. Eu era um outro ser. Eu tinha uma outra perspectiva, um modo de ver a vida. E isso foi me transformando em absoluto. E gerando uma nova identidade. Foi assim que tudo começou. Foi dessa maneira que eu comecei a espiritualizar-me. Se não dizer que já nasci espiritualizada. E fui simplesmente desenvolvendo aquilo pelo qual eu sempre vim. Eu já nasci assim. Nessa gravação, eu quero me ater nessa primeira fase que compõe a infância e a adolescência. Porque são fases delicadas em que acontecem muitas transformações na nossa vida. E quando eu completei 15 anos, foi um momento em que eu me aflorei nesse sentido íntimo, interior. Eu passei por um momento introspectivo absoluto, onde a meditação me levava a ver-me como eu era de verdade e a conectar-me com o que eu era de verdade. E à medida que eu fui aprimorando e meditando cada vez mais, eu fui conhecendo vários aspectos, porque o ser íntimo que todos nós levamos dentro, que é um ser não digo personalidade, que é isso que nós criamos a partir dos 7 anos em diante, são as coisas e impressões que nós levamos deste mundo nessa existência. Eu digo ser que é o ser que veio
desde o início e sempre será. Esse é o ser um. E eu digo isso porque é muito importante fazermos essa diferenciação, pois a falta dessa diferenciação gera muitos conflitos e confusões internas e externas também, nos seres, além de muitos conflitos e muitos enganos. Essa diferenciação eu comecei a fazer aos 15 anos, quando eu me aprofundei muito na meditação. Eu já estava percebendo que uma coisa era a minha personalidade criada na existência e outra era o meu ser real. Com esse despertar, através dos chakras, meditando neles, eu consegui perceber a diferença, uma sutil diferença nessa etapa. E aos 15 anos, eu me voltei para dentro. Sempre tive uma certa dificuldade de me relacionar devido a uma enfermidade hereditária que carrego na minha mão direita. Também o aspecto da epilepsia, mesmo não comentando com ninguém, era algo que, como uma chaga que eu carreguei e carrego ainda, que me colocava medo de me relacionar com outras pessoas. Ou se não era um medo de aprofundar as relações. Então, eu sempre mantive como um caranguejo, que, por sinal, é até o meu signo regente. O caranguejo, ele anda em círculos, ele está ali no lugar, ele circula aquele lugar. Mas se alguém chega perto dele, toca nele, ele se fecha todo ou estende suas patas e fica aquela pessoa. Ou então eu posso dar um exemplo de uma tartaruga. A tartaruga, ela tá ali, ela caminha, ela se integra, mas no momento em que alguém se aproxima, ela se fecha no seu casco. Sim, esse é o exemplo melhor. Assim, eu fui desde jovem, desde crianças, para não dizer. Me integrava, mas nunca me aprofundava tanto, exceto em uma amizade que criei na primeira infância, que realmente foi muito valiosa. Realmente cheguei a gostar muito dessa jovem, dessa criança. E depois que os anos correram, veio a adolescência, a tartaruga começou a se fechar cada vez mais na sua concha. Criava vínculos, mas não vínculos profundos. Criava amizades, mas não amizades profundas. Vivia rodeada de seres, mas não necessariamente estava com eles. Ao mesmo tempo que estava com eles, estava em seu mundo, um mundo paralelo, só dela, só de Daniel. Um mundo só. O medo de ser aceita da forma que era levou-a a tomar essa atitude, levou a esse efeito concha, esse efeito tartaruga, que acarretou a consequências que até hoje estão sendo trabalhadas. Mas voltando para a questão da espiritualidade, neste tempo da adolescência, foi um tempo de muito fervor nesse sentido. Foi um tempo de muitos trabalhos, de muitas experiências, de muitas transformações.
Esse vídeo eu vou focar somente na primeira infância e no início da adolescência. No próximo, eu estarei falando da adolescência e das experiências oníricas, experiências astrais, experiências meditativas, estudos e outros aspectos mais. Esse vídeo ele tem o propósito de explicar como o vínculo começou, o que é o vínculo, como ele foi criado e por quê, o início de tudo e o que ele propõe. De uma forma bem simples, eu vou tentar aqui relatar tudo o que aconteceu e ainda acontece, para que fique registrado e seja passado para a posteridade, para as próximas gerações, para que os póstumos, possam dar continuidade nesse vínculo, fortalecendo e conduzindo. Paz seja no coração de todos vocês.